Comecei a chorar ali mesmo, sozinha na sala, tentando abafar os soluços para não acordar o homem que estava me traindo. Como era possível? Depois de tudo o que eu havia feito por ele, de todo o amor que eu havia dedicado, de todos os sacrifícios que eu havia feito para que ele chegasse onde estava. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Eu jamais imaginei que 2 potes de leite condensado pudessem mudar completamente o rumo da minha vida. Que um simples gesto de gentileza numa fila de supermercado se transformaria na maior traição que eu já enfrentaria. Mas também não sabia que seria através dessa dor que eu encontraria o verdadeiro amor. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mexer com cada fibra do seu ser. Era uma terça-feira comum quando tudo começou. O supermercado estava cheio, aquela correria típica do final do dia. Eu estava na fila com meu carrinho transbordando. Compras para a semana toda, como sempre fazia religiosamente. À minha frente, um rapaz alto, de cabelos escuros e olhos gentis, segurava apenas 2 potes de leite condensado. Algo em seu jeito simples e paciente me tocou. Por favor, pode passar na minha frente, falei sorrindo. Você só tem 2 coisas. Não faz sentido esperar por causa do meu carrinhão aqui. Ele hesitou, balançando a cabeça. Não, obrigado. Não tem problema esperar. Mas eu insisti. Havia algo naquele momento que parecia maior do que uma simples cortesia. Ele finalmente aceitou, agradecendo com um sorriso tímido que aqueceu meu coração de uma forma estranha. Enquanto esperávamos, começamos a conversar. Leite condensado. Vai fazer doce? Perguntei, tentando ser simpática. Seus olhos se iluminaram. Na verdade, eu vendo doces no terminal rodoviário do centro. É meu ganha-pão no momento. Eu adorava doces. Sempre tive essa fraqueza. Que legal! Qual tipo de doce você faz? Brigadeiros gourmet, beijinhos, cajuzinhos, receitas da minha avó, sabe como é. Ele riu. E percebi que havia uma melancolia por trás daquela alegria. Um dia você deveria experimentar. Com certeza, respondi, mas na correria do dia a dia, aquela conversa logo se perdeu em minha memória. Semanas se passaram. A vida seguia seu ritmo normal. Minhas aulas de inglês na escola particular onde trabalhava meio período, a rotina de casa, os planos para o futuro. Mas havia sempre aquele vazio, aquela sensação de que algo estava faltando, mesmo eu tendo uma vida estável e independente. Numa quinta-feira chuvosa, eu estava no terminal rodoviário esperando o ônibus quando uma voz familiar ecoou pelo ambiente barulhento. Doces caseiros! Quem quer doces caseiros? Levantei a cabeça e não pude acreditar. Era ele, Jonas, o rapaz dos 2 potes de leite condensado. Nossos olhares se cruzaram e o reconhecimento foi instantâneo. Ele se aproximou, carregando uma pequena caixa de isopor. Vanessa, que surpresa incrível! Exclamou, seus olhos brilhando de alegria. Você lembra de mim? Claro que lembro. O homem dos doces misteriosos. Brinquei. Então, posso finalmente experimentar suas criações? Mas quando ele abriu a caixa, percebi que havia poucos doces lá dentro. Seu sorriso vacilou por um segundo, e ele olhou para o chão antes de falar. Olha, para ser bem honesto com você, eu preciso vender esses doces hoje. Meu aluguel está atrasado há 2 semanas e o proprietário não vai ter paciência muito mais tempo. Sua vulnerabilidade me tocou profundamente. Havia algo genuíno em sua preocupação, algo real que contrastava com a superficialidade das pessoas que eu costumava encontrar no dia a dia. Quanto você precisa arrecadar? Perguntei, sem pensar 2 vezes. Ele hesitou. Não quero que você compre por pena. Não é pena. É solidariedade. Olhei para os doces na caixa. Vou levar todos. Os olhos dele se encheram de lágrimas contidas. Sério? Você não sabe o que isso significa para mim. Uai, paguei pelos doces, e quando provei o primeiro brigadeiro ainda ali mesmo, entendi por que ele falava com tanto orgulho das receitas da avó. Era o sabor mais incrível que eu já havia experimentado, não apenas pela qualidade, mas pela história que cada doce carregava. Por que você vende doces se faz uns tão deliciosos assim? Poderia ter uma doceria, comentei, saboreando outro brigadeiro. Jonas riu, mas havia uma determinação em seus olhos que me impressionou. Na verdade, estou há mais de 2 anos estudando para concurso público. Vender doces me permite ter horário flexível para estudar. O dinheiro é suficiente para pagar as contas básicas, e o sonho vale cada sacrifício. Naquele momento,
olhando para aquele homem que abriu mão de um emprego tradicional para perseguir seu objetivo, que criava doces com tanto carinho e que tratava cada cliente com gentileza genuína, eu senti algo se mexer dentro de mim. Era admiração, era interesse, era conexão. Conversamos por mais alguns minutos antes que meu ônibus chegasse. Quando me despedi, levei comigo mais do que doces deliciosos. Levei a certeza de que havia conhecido alguém especial. Os dias seguintes foram diferentes. Eu me pegava pensando nele, no brilho determinado em seus olhos, na forma como falava sobre seus objetivos. E os doces? Os doces eram realmente excepcionais. Cada um que eu comia trazia de volta a lembrança daquela conversa, daquele encontro que parecia ter sido mais do que mera coincidência. 2 semanas depois, quando estava organizando o aniversário da minha mãe, soube exatamente onde buscar os doces para a festa. Voltei ao terminal rodoviário procurando por Jonas. O coração disparou quando o vi, no mesmo canto de sempre, oferecendo seus doces com o mesmo sorriso caloroso. "Vanessa!" ele gritou assim que me viu. "Que bom te ver de novo. Vim fazer uma encomenda especial", anunciei, vendo seus olhos se iluminarem de esperança. Expliquei sobre o aniversário da minha mãe e pedi uma seleção variada para 40 pessoas. Jonas anotou cada detalhe com cuidado, como se aquela encomenda fosse a mais importante de sua vida. "Posso entregar na sua casa na sexta à tarde, se for conveniente", ofereceu. "Perfeito. Aqui está meu endereço." Quando o Friday chegou, eu estava mais nervosa do que deveria para uma simples entrega de doces. Arrumei a casa, preparei um café cheiroso e esperei. O toque da campainha fez meu coração acelerar. Jonas chegou com uma caixa grande e um sorriso ainda maior. "Encomenda especial da senhora Vanessa", brincou. "Quer entrar para tomar um café? É o mínimo que posso fazer depois de você ter se dedicado tanto." Ele hesitou apenas por um segundo. "Seria ótimo. Obrigado." Sentamos à mesa da cozinha e foi como se conhecêssemos há anos. Jonas me contou sobre sua vida, como havia saído do interior para São Paulo para fazer faculdade de Direito, como se formou, mas decidiu seguir o caminho do concurso público porque sonhava com estabilidade e a oportunidade de fazer algo significativo pela sociedade. "Sabe qual é a parte mais difícil?" ele disse, mexendo o café pensativamente. "Não é estudar, não é a incerteza, é a solidão. Minha família está longe, e aqui é cada um por si. Às vezes sinto que estou lutando sozinho contra o mundo." Suas palavras ecoaram em meu coração porque eu conhecia bem aquela sensação. Mesmo com minha vida aparentemente organizada, mesmo com um trabalho que amava, ainda havia momentos em que me sentia incompleta, como se estivesse buscando algo que não conseguia definir. "Eu entendo perfeitamente", confessei. "Às vezes tenho tudo o que preciso, mas ainda assim sinto que algo está faltando." Nossos olhares se encontraram, e naquele momento houve uma conexão que ia além das palavras. Não era apenas atração física, era reconhecimento mútuo, como 2 almas que haviam encontrado eco uma na outra. A partir daquele dia, nossa amizade floresceu naturalmente. Jonas começou a aparecer na minha vida de formas pequenas, mas significativas. Um doce surpresa no meu trabalho, uma mensagem desejando boa aula, conversas longas por telefone sobre sonhos e medos. Ele me contava sobre seus estudos, as dificuldades de decorar leis e códigos, a pressão de acertar questões de concurso. Eu compartilhava sobre meus alunos de inglês, as crianças adoráveis que me ensinavam tanto quanto eu ensinava a elas, meus planos de um dia viajar pelo mundo. "Sabe o que mais me impressiona em você?" ele disse numa dessas conversas. "É sua generosidade. Você me ajudou naquele dia sem me conhecer direito, agora me escuta falar dos meus problemas como se fossem seus também." "É porque acredito em você", respondi sem pensar. "Vejo sua determinação, sua honestidade. Sei que você vai conseguir tudo o que sonha." Havia verdade naquelas palavras, mas também havia algo mais, um sentimento que estava crescendo em meu coração e que eu ainda não tinha coragem de nomear. 1 mês depois, Jonas me convidou para jantar. "Não é nada muito sofisticado", ele disse, quase se desculpando, "mas queria agradecer por toda a sua amizade. Você não sabe como ter alguém que acredita em mim faz diferença." Fomos a um restaurante simples, mas aconchegante. Jonas havia se esforçado. Estava com uma camisa que eu nunca tinha visto. Havia se barbeado com cuidado. Durante o jantar, conversamos sobre tudo e sobre nada. Rimos de piadas bobas. Compartilhamos histórias da infância. Quando saímos do restaurante, caminhamos devagar até o carro,
como se nenhum de nós quisesse que aquela noite terminasse. Na porta do meu carro, ele parou e me olhou de um jeito que fez meu coração disparar. Vanessa, ele disse, a voz baixa e carregada de emoção. Eu não sei se deveria falar isso, mas preciso ser honesto. Você se tornou muito importante para mim. Mais do que apenas uma amiga. Antes que eu pudesse responder, ele se inclinou e nossos lábios se encontraram num beijo suave, cheio de ternura e promessas não ditas. Foi como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Aquele vazio que eu sentia, aquela sensação de incompletude, parecia estar finalmente sendo preenchida. Ou pelo menos era isso que eu acreditava naquele momento. Começamos a namorar oficialmente, e os primeiros meses foram como um sonho. Jonas era atencioso, carinhoso, presente. Estudava durante o dia e reservava as noites para estarmos juntos. Fazíamos programas simples, mas significativos. Caminhadas no parque, sessões de cinema em casa, jantares preparados juntos. Ele me contava sobre seus progressos nos estudos, e eu vibrava com cada pequena conquista. Quando ele conseguia resolver uma questão difícil, quando entendia um conceito complexo, era como se fosse uma vitória nossa, não apenas dele. Mas 3 meses depois que começamos a namorar, as coisas começaram a mudar. As vendas de Jonas despencaram, talvez pela sazonalidade, talvez pela economia difícil. Ele começou a ficar ansioso, preocupado. O aluguel atrasou novamente, e desta vez não havia reservas para cobrir. Não sei o que fazer, ele confessou numa noite, a cabeça entre as mãos. Se não conseguir pagar até o final da semana, vou ter que voltar para o interior. E se voltar agora, nunca mais vou ter chance de prestar esse concurso. Ver aquele homem que eu havia aprendido a amar tão desesperado partiu meu coração. Sem hesitar, ofereci o que parecia ser a solução óbvia. Vem morar comigo, até você conseguir se reorganizar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Vanessa, eu não posso aceitar isso. É muita generosidade sua. Não é generosidade. É amor. As palavras saíram de mim com uma certeza que me surpreendeu. Eu te amo, Jonas. E quando amamos alguém, fazemos o que for preciso para ajudar. Ele me abraçou com força, sussurrando agradecimentos no meu ouvido. Naquele momento eu me senti plena, útil, como se finalmente tivesse encontrado meu propósito. Jonas se mudou para minha casa na semana seguinte. Eu fiz questão de deixar claro que ele não precisava se preocupar com despesas domésticas. Seu único trabalho agora é estudar, disse firmemente. Eu acredito em você, e sei que você vai conseguir. Organizei toda a rotina da casa para facilitar sua vida. Antes de sair para trabalhar, deixava o almoço pronto, a casa arrumada, tudo do jeito que ele precisava para ter um dia produtivo de estudos. Quando voltava à noite, ele sempre tinha histórias para contar sobre o que havia aprendido, e eu ouvia cada palavra com interesse genuíno. Você é um anjo na minha vida, ele dizia frequentemente. Não sei o que fiz para merecer alguém como você. Durante 6 meses, nossa vida seguiu essa rotina. Jonas estudava intensamente, e eu cuidava de tudo o mais. Era cansativo às vezes, mas eu estava feliz. Via o progresso dele, via como estava mais confiante, mais focado. Sentia que estava contribuindo para algo maior que nós dois. Quando o dia da prova chegou, eu estava mais nervosa que ele. Preparei um café da manhã especial, escolhi com cuidado a roupa que ele deveria usar, fiz todas as orações que conhecia para que tudo desse certo. Vai dar tudo certo, sussurrei quando ele saiu de casa. Você estudou tanto, se esforçou tanto, você merece essa aprovação. As semanas de espera pelo resultado foram angustiantes. Jonas tentava disfarçar o nervosismo, mas eu conhecia cada expressão sua. Ficávamos grudados no computador, atualizando o site do órgão público várias vezes por dia. E então, numa manhã de terça-feira, o resultado saiu. Vanessa! Vanessa, vem aqui! Jonas gritou da sala, a voz carregada de uma emoção que eu nunca havia ouvido. Corri escada abaixo e encontrei-o parado diante do computador, lágrimas rolando pelo rosto. Na tela, seu nome brilhava na lista de aprovados, numa posição excelente. Consegui, ele sussurrou, como se não acreditasse. Consegui, Vanessa. Passei no concurso. Nos abraçamos e choramos juntos. Era uma felicidade pura, intensa, compartilhada. Naquele momento, eu senti que todos os sacrifícios, todo o esforço, toda a dedicação havia valido a pena. Não apenas para ele, mas para nós. Eu te amo tanto, ele disse me segurando com força. Isso só foi possível graças a você.
Você acreditou em mim quando eu nem acreditava em mim mesmo. Você é a mulher da minha vida, Vanessa. Para sempre. Comemoramos a noite inteira. Pedimos comida do nosso restaurante favorito. Abrimos uma garrafa de vinho que eu guardava para ocasiões especiais. Fizemos planos para o futuro. Jonas falava sobre como nossa vida ia mudar, sobre os planos que tínhamos juntos, sobre como finalmente poderia retribuir todo o amor e apoio que eu havia lhe dado. Nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Sentia que havia encontrado meu lugar no mundo, minha pessoa, meu propósito. Aquele vazio que sempre me acompanhou parecia ter sido completamente preenchido pelo amor que sentia por Jonas e pela gratidão de ter feito parte de sua conquista. Mas o que eu não sabia era que as maiores provações da minha vida estavam apenas começando, e que aquela felicidade perfeita que eu sentia naquele momento logo se transformaria na mais dolorosa das traições. O amor que eu pensava ter me completado estava prestes a me quebrar de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Mas talvez fosse necessário que eu me quebrasse completamente para descobrir onde estava o verdadeiro amor que eu tanto procurava. Se eu soubesse que a felicidade tem prazo de validade, talvez tivesse aproveitado mais aqueles últimos momentos de ingenuidade. Mas a vida tem uma forma cruel de nos ensinar suas lições mais duras justamente quando pensamos que finalmente encontramos nosso lugar no mundo. A mudança começou sutil, quase imperceptível. Jonas começou a trabalhar no novo emprego 3 semanas após o resultado do concurso. Era um cargo importante, bem remunerado, tudo pelo que havíamos lutado juntos durante tanto tempo. Eu estava radiante de orgulho, preparando com carinho seu primeiro dia, escolhendo sua gravata, fazendo um café da manhã especial. Hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida, disse enquanto ajustava sua gravata azul marinho. Estou tão orgulhosa de você. Ele sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma distância que eu atribuí ao nervosismo natural de começar um emprego novo. Obrigado por tudo, Vanessa. Sério. Sem você, nada disso seria possível. Nas primeiras semanas, ele chegava em casa animado, contando sobre os colegas, os projetos, as responsabilidades. Eu ouvia cada palavra com interesse genuíno, feliz por vê-lo realizado. Mas gradualmente as conversas foram ficando mais curtas, menos detalhadas. Ele começou a chegar em casa cansado, com pressa de tomar banho e descansar. Como foi o dia? Eu perguntava, como sempre fazia. Normal, corrido. Você sabe como é. Ele respondia, sem me olhar nos olhos. Os fins de semana, que antes eram nossos momentos especiais, começaram a ser preenchidos com trabalho extra ou reuniões importantes. Jonas passou a reclamar do transporte público, do tempo perdido no trânsito, da correria da cidade grande. É muito difícil depender de ônibus para ir trabalhar, ele resmungava. Chego atrasado, saio cansado. Não é vida para um profissional. Eu tinha um carro, um Civic que havia comprado com muito esforço 2 anos antes. Sempre dividimos o uso dele harmoniosamente, mas agora Jonas começou a insinuar que precisava dele mais do que eu. Suas aulas são sempre no mesmo lugar, né? Dá para ir de ônibus tranquilo, mas eu preciso ir para vários lugares diferentes durante o dia. Comecei a ceder o carro mais frequentemente, pegando o ônibus para dar minhas aulas de inglês na escola particular. Era inconveniente, mas eu entendia que ele estava passando por um período de adaptação. O amor verdadeiro, pensei, é sobre compromissos mútuos. Numa sexta-feira de outubro, Jonas chegou em casa com uma animação que eu não via há semanas. Amor, vai ter um happy hour da empresa hoje. É importante para fazer networking, você entende. Posso usar o carro? Vai ser em outro bairro e pode acabar tarde. Meu coração se apertou um pouco. Sexta à noite sempre foi nosso momento juntos. Filmes em casa, conversas, intimidade. Mas olhei para seus olhos esperançosos e não consegui negar. Claro! Só dirige com cuidado e me manda mensagem quando chegar. Ele me beijou rapidamente na testa, pegou as chaves e saiu. Fiquei sozinha naquela sexta-feira, assistindo Netflix e tentando não sentir que algo estava errado. A mensagem que eu esperava nunca chegou. Adormeci no sofá esperando por ele. Quando acordei, já era sábado de manhã. Jonas estava dormindo profundamente ao meu lado na cama. Devia ter chegado muito tarde e não quis me acordar. Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Bom dia, amor. Sussurrei quando ele abriu os olhos. Oi. Ele respondeu, a voz rouca. Que horas são? Quase 10. Como foi ontem? Foi
Foi bom. Conheci muita gente importante. Ele se levantou rapidamente, evitando meu olhar. Vou tomar um banho. Naquele sábado, eu precisava sair para comprar materiais para uma atividade especial que estava planejando para meus alunos. Cartolinas, canetinhas, adesivos coloridos. Ia ser uma aula sobre profissões, e queria fazer algo criativo que eles se lembrassem para sempre. Vou usar o carro para fazer umas compras rápidas, avisei Jonas, que estava tomando café. Tudo bem, vou ficar aqui mesmo, descansar um pouco. Saí animada, pensando na alegria que veria no rosto das crianças na segunda-feira. Fui à papelaria do shopping, comprei tudo o que precisava e voltei para o estacionamento com os braços cheios de sacolas coloridas. Quando abri a porta traseira do carro para colocar as compras, meu mundo parou. Ali, no banco de trás, havia uma tiara de cabelo. Delicada, com pequenos cristais, definitivamente não era minha. Peguei-a com as mãos tremendo. E presos na presilha havia alguns fios de cabelo castanho claro, uma cor que eu nunca tive na vida. Meu coração começou a bater desesperadamente. Levei a tiara ao nariz e senti um perfume doce, um cheiro de shampoo que eu não reconhecia. Com as pernas bambas, cheirei o encosto do banco traseiro. O mesmo aroma estava lá, impregnado no tecido. Por um momento fiquei paralisada ali no estacionamento, segurando aquela tiara como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Minha mente racional tentava encontrar explicações inocentes. Talvez alguma colega de trabalho tivesse pedido carona, talvez fosse apenas uma coincidência. Mas meu coração já sabia a verdade. Dirigi para casa no piloto automático, a tiara guardada na bolsa como evidência de um crime que eu ainda não queria aceitar. Jonas estava exatamente onde eu o havia deixado, no sofá, assistindo televisão com uma expressão relaxada. Comprou tudo o que precisava? Ele perguntou sem tirar os olhos da TV. Comprei, respondi, observando cada microexpressão de seu rosto. Esperei até a tarde, quando ele estava dormindo. Com o coração disparado, peguei seu celular na mesa de cabeceira e fui para a sala. Minhas mãos tremiam enquanto abria suas redes sociais. O que eu encontrei foi como um punhal no peito. Uma mulher chamada Carla curtia praticamente todas as postagens dele, e ele retribuía, curtindo todas as fotos dela. Entrei no perfil dela, e meu sangue gelou. Cabelos castanho claros, ondulados, um sorriso perfeito. E numa das fotos mais recentes, ela usava exatamente a mesma tiara que eu havia encontrado no meu carro. Comecei a chorar ali mesmo, sozinha na sala, tentando abafar os soluços para não acordar o homem que estava me traindo. Como era possível? Depois de tudo o que eu havia feito por ele, de todo o amor que eu havia dedicado, de todos os sacrifícios que eu havia feito para que ele chegasse onde estava, mas eu precisava de mais provas. Se confrontasse Jonas apenas com uma tiara e algumas curtidas nas redes sociais, ele negaria tudo. Diria que eu estava paranoica, que estava vendo traição onde não existia. Eu conhecia bem aquele padrão. Havia visto amigas passarem por isso e serem convencidas de que estavam malucas. Naquela noite, quando Jonas saiu para encontrar uns amigos, eu pesquisei na internet sobre aplicativos de monitoramento. Encontrei um que prometia total discrição. Poderia acompanhar conversas, localização, ligações, tudo remotamente. Na segunda-feira, enquanto ele tomava banho antes do trabalho, instalei o aplicativo em seu celular. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone 2 vezes. Mas consegui. Em poucos minutos, eu tinha acesso completo à vida digital do homem que dizia me amar. O que descobri nas semanas seguintes foi pior do que eu imaginava. As conversas começaram bem antes do happy hour. Jonas e Carla se conheceram no primeiro dia de trabalho dele. Ela era da área de marketing da mesma empresa. As mensagens iniciais eram profissionais, mas rapidamente evoluíram para algo mais íntimo. Você é diferente dos outros homens daqui, ela escreveu numa das primeiras conversas pessoais. Você também é especial. Não esperava encontrar alguém como você aqui, ele respondeu. Li cada mensagem sentindo meu coração se despedaçar um pouco mais. Eles falavam sobre trabalho, sobre sonhos, sobre como se sentiam conectados. Jonas contava para ela sobre suas ambições, seus planos futuros, planos que não me incluíam mais. E sua namorada? Ela perguntou numa das conversas. É complicado. Estamos juntos há tempo, mas não sei se é isso que quero para minha vida. Sabe como é? Às vezes você evolui e a pessoa não evolui junto. Aquelas palavras me cortaram como navalhas. Eu, que havia abdicado de tudo para ele evoluir,
agora era vista como um obstáculo ao seu progresso. As conversas foram escalando. Encontros para almoços de trabalho, que duravam horas. Mensagens carinhosas durante o expediente. Declarações de que estavam se apaixonando. Você me faz sentir vivo de novo, ele escreveu para ela numa quinta-feira. Também me sinto assim, como se finalmente tivesse encontrado minha alma gêmea. Ela respondeu. Minha alma gêmea. As mesmas palavras que ele havia usado comigo quando começamos a namorar. O pior de tudo eram as mensagens sobre mim. Jonas reclamava da situação em casa. Dizia que se sentia preso e obrigado a continuar o relacionamento, porque eu havia ajudado muito. Como se o meu amor fosse uma dívida que ele precisava pagar, não um sentimento genuíno. Ela é uma boa pessoa, mas não é mais o que eu quero. Só não sei como terminar sem magoar muito. Ela fez muito por mim, ele escreveu. Você não pode viver sua vida pelos outros. Merece ser feliz, Carla respondeu. Durante 2 semanas acompanhei tudo em tempo real. Os encontros secretos, as mentiras elaboradas, os planos para ficarem juntos. Jonas havia alugado um apartamento pequeno, para ter um espaço para estudar e trabalhar em paz. Mas, na verdade, era onde eles se encontravam. A sexta-feira do happy hour foi apenas uma das muitas mentiras. Eles foram jantar em um restaurante romântico, depois foram para o apartamento secreto. Eu acompanhei tudo através das localizações e mensagens. Foi a noite mais perfeita da minha vida, ela escreveu no dia seguinte. A primeira de muitas que vamos ter juntos, ele respondeu. Cada palavra que eu lia era como um soco no estômago. O homem por quem eu havia me sacrificado, que eu havia amado incondicionalmente, que eu havia ajudado a construir a carreira dos sonhos, estava planejando um futuro com outra mulher, usando o dinheiro do emprego que eu havia tornado possível. Numa terça-feira, depois de 2 semanas coletando evidências, eu finalmente tive coragem de agir. Jonas havia saído para o trabalho como sempre, me beijando na testa e dizendo, te amo, como se nada estivesse acontecendo. Passei o dia imprimindo todas as conversas comprometedoras. Foram mais de 50 páginas de traição documentada. Cada mentira, cada declaração de amor para outra mulher, cada plano para me abandonar. Quando terminei de imprimir tudo, peguei as roupas dele no armário e coloquei cuidadosamente numa mala grande. Cada peça que dobrava era uma memória que se despedaçava. A camisa que ele usou no nosso primeiro encontro, o terno que compramos juntos para a entrevista do concurso, as camisetas que eu lavava com carinho todos os fins de semana. Depois, fui para o quarto de hóspedes da casa. Colei cada impressão na parede, criando um mural da traição. Organizei cronologicamente, desde as primeiras mensagens até os planos mais recentes. Era a evidência completa da mentira que nossa vida havia se tornado. Quando Jonas chegou do trabalho naquela terça-feira, encontrou a mala na sala. O que é isso? Ele perguntou, estranhando. Uma surpresa, respondi, forçando um sorriso. Uma viagem. Seus olhos se iluminaram, e ele me abraçou forte. Sério? Para onde vamos? Vem comigo que eu te mostro. Conduzi-o até o quarto de hóspedes. Quando abri a porta, ele ficou paralisado. Todas as conversas estavam ali, expostas na parede como um museu da traição. As declarações de amor para Carla, as reclamações sobre mim, os planos para me deixar, as mentiras elaboradas, tudo documentado em letra miúda, em ordem cronológica. Jonas ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Vanessa, eu posso explicar... Explicar o quê? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Explicar como você me traiu com ela durante meses? Explicar como reclamou de mim para sua amante? Explicar como planejou me deixar depois que eu abri mão de tudo para você conseguir esse emprego? Ele começou a chorar, as lágrimas rolando pelo rosto como as chuvas de verão que chegam sem avisar. Foi um erro, Vanessa. Um erro terrível. Eu estava confuso, perdido. O novo trabalho, a pressão. Eu não sabia o que estava fazendo. Meses de conversas não são um erro, Jonas. São uma escolha. Todas essas mentiras, todos esses encontros secretos, toda essa vida dupla que você construiu, isso não foi confusão. Foi traição premeditada. Ele caiu de joelhos no chão, soluçando como uma criança. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Ela não significa nada para mim. Foi só uma fase ruim, uma crise. Eu posso mudar. Posso ser o homem que você merece. Olhei para aquele homem destroçado no chão,
O mesmo homem que eu havia amado com cada fibra do meu ser, que eu havia cuidado como uma mãe cuida de um filho, que eu havia apoiado incondicionalmente nos momentos mais difíceis. Jonas, disse com uma calma que me surpreendeu, você pode pegar sua mala e sair da minha casa. E da minha vida. Vanessa, não. Por favor, não pode terminar assim. Nós temos uma história juntos. Você me ajudou. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Exatamente por isso dói tanto. Porque eu não era apenas sua namorada. Eu era sua parceira, sua aliada, sua maior incentivadora. E você transformou tudo isso numa mentira. Ele continuou implorando por mais 20 minutos, prometendo mudanças, prometendo terapia, prometendo que nunca mais ia acontecer. Mas as palavras que eu havia lido nas conversas com Carla ecoavam na minha mente. Ela é uma boa pessoa, mas não é mais o que eu quero. Não era mais o que ele queria. Depois de tudo. A mala está na sala. Você pode ir embora agora ou eu chamo a polícia. O que você prefere? Quando a porta se fechou atrás dele, caí no chão e chorei como nunca havia chorado na vida. Não era apenas o fim de um relacionamento. Era o desmoronamento de tudo o que eu acreditava sobre amor, confiança, lealdade. Era a descoberta brutal de que a pessoa em quem eu mais confiava no mundo havia me usado e descartado como se eu fosse descartável. Mas o pior de tudo era perceber que aquele vazio que eu sentia antes de conhecer Jonas havia voltado com força total. Pior ainda, estava multiplicado por 1000. Porque agora eu sabia que nem mesmo o amor mais dedicado, mais sacrificial, mais puro era capaz de preencher aquele buraco dentro de mim. Fiquei dias sem conseguir trabalhar, sem conseguir comer direito, sem conseguir entender como minha vida havia se desmoronado tão completamente. E foi nesse momento de desespero total que minha mãe apareceu na minha porta, com aquela intuição maternal que sempre a guiou nos momentos certos. O que eu não sabia era que aquela seria a véspera da maior descoberta da minha vida. Há momentos na vida em que nos quebramos tão completamente que achamos que nunca mais seremos capazes de nos recompor. Momentos em que o chão sob nossos pés desaparece e ficamos flutuando num vazio que parece eterno. Foi exatamente isso que senti nas semanas que se seguiram à saída de Jonas da minha casa e da minha vida. Os dias se arrastavam como séculos intermináveis de dor. Eu acordava todas as manhãs com aquela sensação horrível de esquecimento momentâneo. Por alguns segundos, meu cérebro ainda não processava a realidade, e eu esperava ouvir o barulho familiar dele fazendo café na cozinha. Mas então a memória voltava como um soco no estômago, e eu me lembrava. Ele não estava mais ali. Nunca mais estaria. A casa que antes era cheia de vida, de conversas, de planos compartilhados, agora ecoava com um silêncio ensurdecedor. Cada cômodo carregava lembranças que me cortavam como navalhas. A sala onde comemoramos sua aprovação no concurso. A cozinha onde eu preparava suas refeições com tanto carinho. O quarto onde dormíamos abraçados, fazendo planos para o futuro. Nas primeiras semanas, eu mal conseguia trabalhar adequadamente. Minhas aulas de inglês se tornaram mecânicas, automáticas. As crianças percebiam que algo estava diferente com a professora Vanessa. Tia, você está triste? Perguntou uma menina de 7 anos, me olhando com aqueles olhos inocentes que enxergam mais do que deveriam. Estou só um pouco cansada, amor. Menti, forçando um sorriso que não sentia. Mas não era apenas cansaço. Era uma exaustão da alma, um desmoronamento interno que ia muito além da traição de Jonas. Era a constatação brutal de que eu havia construído toda a minha identidade em torno de outra pessoa, que havia entregado meu coração, minha casa, meu tempo, meus sonhos, minha própria essência para alguém que me via apenas como um degrau na escada do sucesso. As noites eram as piores. Deitada na cama que parecia infinitamente maior sem ele, eu remoía cada conversa, cada gesto, cada momento em que talvez pudesse ter percebido os sinais. Como fui tão cega? Como não vi que ele estava se afastando? Como pude ser tão ingênua ao acreditar que o amor incondicional seria correspondido da mesma forma? Parei de comer direito. Perdi peso. Parei de me arrumar com cuidado. Para que me esforçar, se no final das contas nada que eu fizesse era suficiente? Para que investir em mim mesma, se a pessoa que mais amei no mundo me considerava descartável? Foi assim que minha mãe, Dona Lúcia, me encontrou numa quinta-feira chuvosa quando apareceu na minha porta sem avisar. Ela sempre teve essa intuição maternal quase sobrenatural. Mesmo morando do outro lado da cidade,
Mesmo eu tentando disfarçar minha dor nas poucas ligações que trocávamos, ela sabia que algo estava profundamente errado com sua filha. Vanessa, minha filha, abre essa porta agora! Ela gritou do lado de fora, com aquela autoridade maternal que não aceita negativas. Quando abri a porta, ainda de pijama às 3 da tarde, com cabelos desgrenhados e olhos inchados de tanto chorar, vi o susto estampado no rosto dela. Meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Você está com uma cara péssima. Por alguns segundos tentei manter a fachada. Estou bem, mãe. Só um pouco cansada do trabalho. Mas minha mãe não era fácil de enganar. Ela entrou na casa como um furacão, olhando ao redor e percebendo imediatamente que algo havia mudado drasticamente. A casa estava desarrumada, havia pratos sujos na pia, roupas espalhadas no sofá, e principalmente, não havia nenhum sinal da presença de Jonas. Cadê o Jonas? Ela perguntou diretamente. Foi como se alguém tivesse aberto a represa que eu vinha tentando manter fechada há semanas. Quando ela me abraçou, aquele abraço apertado, cheiroso, seguro que só uma mãe pode dar, eu desmoronei completamente. Chorei nos braços dela como não chorava desde criança, liberando semanas de dor reprimida, de humilhação, de raiva, de tristeza profunda. Conta tudo para a mamãe. Ela sussurrou, acariciando meus cabelos enquanto eu soluçava descontroladamente. Sentamos no sofá da sala, e por mais de 1 hora eu contei cada detalhe daquela descoberta devastadora. Falei sobre a tiara encontrada no carro, sobre as conversas que descobri no celular dele, sobre como ele havia construído uma vida paralela com outra mulher usando tudo o que eu havia proporcionado para ele. Contei sobre como me sentia usada, descartada, como se todos os meses que dediquei a ele fossem apenas um investimento mal feito. Mãe, eu não entendo. Soluçava enquanto falava. Eu fiz tudo por ele. Abri minha casa, paguei as contas, cuidei de tudo para que ele pudesse estudar. Acreditei nele quando nem ele mesmo acreditava. E no final, ele me troca por outra como se eu fosse descartável. Minha mãe ouviu cada palavra em silêncio, apenas balançando a cabeça e fazendo aqueles ruídos de concordância que demonstravam que ela entendia minha dor. Seus olhos também se encheram de lágrimas, vendo o sofrimento da filha. Mas sabe o que é pior? Continuei, a voz embargada. É que esse vazio que sinto agora não é só pela traição do Jonas. É um vazio antigo que sempre esteve aí. Eu pensava que ele havia preenchido, mas na verdade ele só havia tampado por um tempo. Agora está maior do que nunca. Foi nesse momento que minha mãe pegou meu rosto entre as mãos e olhou bem fundo nos meus olhos, com aquela sabedoria que só os anos e a experiência podem dar. Minha filha querida, você já parou para pensar que talvez esse vazio que você sente não possa ser preenchido por nenhuma pessoa? Que talvez você esteja procurando no lugar errado há todos esses anos? O que você quer dizer? Perguntei confusa e ainda fungando. Vanessa, desde pequena você sempre foi assim, sempre procurando algo ou alguém para te completar. Primeiro foram os estudos. Você achava que se tirasse notas perfeitas ia se sentir realizada. Depois foi o trabalho. Você pensou que ter uma carreira ia preencher esse buraco. Agora era o Jonas. Mas já pensou que existe um amor que nunca vai te decepcionar? Um amor que nunca vai te trair, nunca vai te usar, nunca vai te abandonar? Eu sabia aonde ela queria chegar. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé profunda. Frequentava a igreja há décadas. Mas eu, que sempre me considerei uma pessoa racional, cética, nunca havia levado essas coisas muito a sério. Para mim, religião era para pessoas que precisavam de muletas emocionais. Mãe, por favor, não é hora para pregação. Estou sofrendo demais para ouvir sobre Deus agora. Não é pregação, minha filha. É uma mãe que ama você, vendo sua filha sofrer e querendo mostrar onde está a verdadeira cura. É uma mulher que já passou por dores similares e sabe onde encontrou a verdadeira paz. Ela me contou então algo que eu nunca soube. Aos 25 anos, antes de me ter, minha mãe havia passado por uma situação parecida. Estava noiva de um homem que ela amava profundamente, mas ele a deixou 3 meses antes do casamento por uma mulher mais nova e com mais dinheiro. Eu pensei que minha vida havia acabado, ela revelou. Fiquei meses sem conseguir levantar da cama direito. Até que uma vizinha me levou para a igreja. Foi lá que entendi que eu estava procurando em um homem imperfeito o amor perfeito que só Deus pode dar. Ela ficou comigo naquela tarde toda, cozinhando minha comida favorita. Aquela macarronada com molho de tomate caseiro que ela fazia quando eu era criança e estava doente.
Arrumou a casa que eu havia negligenciado nas últimas semanas, lavou as roupas acumuladas e me encheu daquele carinho maternal que cura feridas que nem sabemos que existem. Antes de ir embora, ela fez um convite que ecoaria em minha mente pelos próximos dias. Domingo que vem tem um culto especial na minha igreja. O pastor vai falar sobre superação, sobre recomeços. Por que você não vem comigo? Não precisa acreditar em nada, não precisa fazer nada. Só vem, filha, pelo bem da sua alma. Recusei na primeira vez. Mãe, você sabe que eu não sou dessas coisas. E na segunda, não estou com cabeça para isso agora. E na terceira, igreja não vai resolver meus problemas. Mas uma semana depois, quando ela voltou a me visitar e me encontrou ainda pior, sem tomar banho direito há 3 dias, sem conseguir dar aulas adequadamente, vivendo como um fantasma da mulher que eu costumava ser, eu finalmente cedi. Está bem, mãe, eu vou, mas só desta vez, e só para você ficar tranquila e parar de me amolar com isso. No domingo seguinte, me arrumei sem muito ânimo e acompanhei minha mãe até a igreja do bairro dela. Era um prédio simples, mas havia algo acolhedor naquele lugar. Pessoas chegavam em grupos, conversando animadamente na entrada, cumprimentando umas às outras com sorrisos genuínos. Bom dia, Dona Lúcia! Cumprimentaram várias pessoas assim que chegamos. Esta é sua filha? Que bênção! Seja muito bem-vinda. Senti-me completamente deslocada no meio de toda aquela alegria genuína. Como aquelas pessoas podiam estar tão felizes numa simples manhã de domingo? O que elas sabiam que eu não sabia? Que segredo guardavam para conseguir sorrir de forma tão natural depois de uma semana de trabalho e problemas? Entramos no templo, e imediatamente fui impactada pela atmosfera. Não era apenas a música. Embora o louvor fosse realmente envolvente, com pessoas cantando com os olhos fechados, algumas com lágrimas rolando pelo rosto, outras com as mãos levantadas. Era algo no ar, uma sensação de paz que eu não sentia há meses, como se pela primeira vez em semanas eu pudesse respirar fundo sem sentir dor no peito. Observei as pessoas ao meu redor durante o louvor. Havia um homem de terno que cantava com os olhos fechados, totalmente entregue àquele momento. Uma senhora de cabelos brancos que chorava enquanto cantava, mas não eram lágrimas de tristeza. Uma jovem da minha idade que sorria enquanto cantava, irradiando uma paz que eu não via há muito tempo. Como eles conseguem? Pensei comigo mesma. Como conseguem estar tão felizes, tão em paz? Será que eles nunca sofreram? Nunca foram traídos? Nunca sentiram esse vazio que me consome? O pastor, um homem de meia idade com olhos gentis e sorriso acolhedor, subiu ao púlpito para pregar. Havia algo diferente nele. Uma autoridade suave, uma presença que comandava a atenção sem ser arrogante. Bom dia, igreja. Hoje vamos falar sobre algo que está no coração de cada um de vocês. Vamos falar sobre o amor que nunca falha, baseado em 1 Coríntios 13. Meu coração deu um pulo. Como ele podia saber que era exatamente disso que eu precisava ouvir? Queridos irmãos, ele começou, caminhando pela plataforma com naturalidade. Quantos de vocês já se sentiram completamente quebrados pelo amor humano? Quantos já amaram com tudo o que tinham e mesmo assim foram rejeitados, traídos, abandonados? Senti como se ele estivesse falando diretamente comigo. Olhei em volta e percebi várias pessoas balançando a cabeça, reconhecendo-se naquelas palavras. Não estava sozinha naquele sofrimento. Sabem por que isso acontece? Porque fomos criados para um amor perfeito, eterno, incondicional. Deus plantou no coração de cada ser humano uma sede do divino, uma fome de eternidade. E quando tentamos saciar essa fome com coisas temporais, quando tentamos encontrar esse amor perfeito em pessoas imperfeitas, sempre nos frustramos, sempre nos machucamos, sempre ficamos vazios. Meu coração começou a acelerar. Aquele vazio. Ele estava falando exatamente sobre aquele vazio que me acompanhava há tanto tempo, muito antes de conhecer Jonas. Igreja, preste atenção no que vou falar agora. Você pode ter a melhor família do mundo, o melhor emprego, o melhor relacionamento, a melhor situação financeira. Mas se não tiver Jesus no centro da sua vida, sempre haverá um buraco que nada consegue preencher. Era como se ele estivesse lendo minha alma. Eu havia tentado preencher aquele buraco com a aprovação dos outros, com sucesso profissional, com o amor de Jonas. Nada havia funcionado permanentemente. Mas existe um amor que nunca falha. Um amor que conhece cada lágrima que vocês derramaram.
cada noite mal dormida, cada desilusão. Um amor que esteve ali durante toda a sua caminhada, esperando pacientemente que vocês olhassem na direção certa. Ele abriu a Bíblia e começou a ler João 3:16 com uma emoção que arrepiou minha pele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, vocês entendem o que isso significa? Significa que enquanto vocês estavam procurando amor nos lugares errados, Deus já havia dado a maior prova de amor da história da humanidade. Ele entregou seu próprio Filho para morrer por vocês. Para que vocês pudessem ser libertos da solidão, do vazio, da busca desesperada por algo que complete vocês. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto sem que eu percebesse. Era como se cada palavra estivesse sendo dirigida especificamente para minha situação, para minha dor, para minha busca desesperada por completude. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse que era um caminho entre muitos. Ele disse que ele é o caminho, o único caminho para a paz verdadeira, para o amor verdadeiro, para a vida verdadeira. O pastor fez uma pausa e, no que pareceu ser um momento sobrenatural, olhou diretamente para onde eu estava sentada. Por um momento, senti como se só nós dois estivéssemos naquela sala. Talvez você esteja aqui hoje sentindo que sua vida desmoronou, que a pessoa em quem você mais confiava te decepcionou de forma irreversível, que o amor que você tanto procurava se transformou na maior desilusão da sua vida. Quero que você saiba algo. Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus nunca vai te trair. Jesus nunca vai te usar e depois te descartar como lixo. Comecei a soluçar baixinho, tentando disfarçar. Minha mãe pegou minha mão e a apertou carinhosamente, sussurrando: Deixa fluir, filha. Em Salmos 34:18, está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. E seu coração está quebrado hoje? Jesus está perto. Você está com o espírito ferido, humilhado, despedaçado? Jesus quer te salvar, te restaurar, te dar dignidade novamente. O pastor então leu uma passagem que cravou direto no meu coração como uma flecha de luz divina. Era Isaías 43:1-2, e cada palavra parecia escrita especificamente para mim. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aquelas palavras foram como um bálsamo sobrenatural para minha alma ferida. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Eu estava passando pelas águas mais turbulentas da minha vida, me afogando em dor e decepção, e Jesus estava dizendo que estaria comigo, que eu não me afogaria, que eu não seria consumida pelas chamas da dor. Gente, Jesus conhece cada traição que vocês sofreram, porque ele também foi traído pelo amigo mais próximo. Ele conhece cada abandono, porque também foi abandonado por aqueles que disse amar. Ele conhece cada lágrima, porque também chorou lágrimas de sangue. Mas a diferença é que ele venceu tudo isso. Ele ressuscitou. Ele triunfou. E quer dividir essa vitória com vocês. Naquele momento, algo inexplicável começou a acontecer dentro de mim. Era como se uma luz quente estivesse se acendendo no meu peito. Como se alguém estivesse suavemente tocando as feridas mais profundas da minha alma. O pastor fez o convite final, e sua voz tremulou de emoção. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, se você quer experimentar esse amor que nunca falha, esse amor que preenche todos os vazios e cura todas as feridas, eu convido você a fazer uma oração comigo. Venha à frente. Não tenha vergonha da sua dor. Jesus está de braços abertos esperando por você. Nunca na minha vida senti um impulso tão forte, tão irresistível. Era como se uma força maior que eu mesma estivesse me empurrando para a frente, como se minha alma reconhecesse que havia encontrado seu verdadeiro lar. Sem conseguir controlar, sem conseguir pensar racionalmente, levantei da cadeira. Minhas pernas tremiam, meu coração disparava, mas havia uma paz inexplicável me guiando. Mãe, sussurrei com a voz embargada, eu preciso ir lá na frente. Ela chorou e balançou a cabeça, sussurrando, Glória a Deus, minha filha, enquanto eu caminhava em direção ao altar. Várias pessoas se levantaram comigo. Uma senhora idosa com lágrimas nos olhos.
Um homem jovem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Uma adolescente que chorava silenciosamente. Todos nós caminhando em direção à mesma esperança. Quando chegamos na frente, o pastor nos olhou com tanto amor e carinho que senti como se Jesus mesmo estivesse ali. Havia uma presença sobrenatural naquele lugar, um amor palpável que eu nunca havia experimentado. Meus queridos, ele disse com voz suave, vocês acabaram de tomar a decisão mais importante de suas vidas. Vamos repetir esta oração juntos, de coração aberto e sincero. E então ele guiou a oração que mudaria minha vida para sempre. Jesus, eu reconheço que tenho pecados e que preciso do seu perdão. Reconheço que tentei preencher o vazio da minha vida com coisas e pessoas, mas só tu podes me completar verdadeiramente. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Hoje eu entrego minha vida a ti. Entra no meu coração, transforma minha vida, limpa minha alma e me ensina a viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Quando falei aquelas palavras, algo absolutamente sobrenatural aconteceu dentro de mim. Foi como se uma luz quente se espalhasse por todo o meu corpo, preenchendo cada cantinho vazio que existia dentro de mim. O peso insuportável que eu carregava no peito simplesmente desapareceu. A dor dilacerante da traição continuava ali, mas agora havia algo infinitamente maior. Uma paz inexplicável, um amor incondicional, uma presença divina que me abraçava por dentro. Chorei como nunca havia chorado em toda a minha vida, mas agora eram lágrimas de alívio, de libertação, de gratidão profunda. Finalmente eu havia encontrado o que procurava durante toda a minha existência. Não era Jonas, não era nenhum homem, não era carreira ou sucesso ou aprovação humana. Era Jesus. Era o amor de Deus. Era a presença do Criador preenchendo o vazio que Ele mesmo havia criado em formato de cruz no meu coração. As pessoas ao meu redor oravam em línguas que eu não entendia, mas que tocavam minha alma de forma inexplicável. Havia uma alegria sobrenatural no ar, uma celebração celestial pela alma que estava sendo resgatada. Nos meses que se seguiram, minha vida se transformou de forma tão radical que eu mal reconhecia a mulher que havia sido. Não foi mágica instantânea. Ainda havia dias difíceis. Ainda havia momentos de saudade e dor. Mas agora eu tinha uma âncora, um fundamento inabalável, uma fonte de amor inesgotável. Minha mãe, sábia e cuidadosa como sempre foi, me indicou uma psicóloga cristã para me ajudar a ressignificar todo o meu passado e superar completamente o trauma da traição. Vanessa, doutora Ana me disse na primeira consulta, com um sorriso maternal e olhos cheios de compaixão. Você precisa entender algo fundamental. O que Jonas fez com você não tem absolutamente nada a ver com seu valor como pessoa. Ele fez uma escolha errada, pecaminosa, egoísta. Mas isso não diminui quem você é aos olhos de Deus, ou o amor infinito que Ele tem por você. Semana após semana, sessão após sessão, fui aprendendo a ver minha história sob uma perspectiva completamente nova. Entendi que eu havia colocado Jonas no lugar que só Deus deveria ocupar em minha vida, que havia buscado nele a validação, a completude, o propósito e a identidade que só Jesus poderia me dar. O problema não foi você amar demais, doutor. Ana explicou com paciência. Deus nos criou para amar abundantemente. O problema foi você amar na ordem errada. Quando Deus está em primeiro lugar em nossa vida, quando nossa identidade está firmada nele, conseguimos amar as pessoas de forma saudável, sem dependência emocional, sem expectativas irreais, sem colocar sobre elas o peso de nos completar. Comecei a frequentar fielmente a igreja, participando de todos os cultos, estudos bíblicos, eventos especiais. Era como se eu estivesse conhecendo um mundo completamente novo, uma dimensão da vida que eu nem sabia que existia. Foi no grupo de jovens da igreja que conheci pessoas incríveis que haviam passado por experiências similares às minhas. Ali aprendi que eu não estava sozinha, que dor e decepção fazem parte da jornada humana, mas que com Jesus ao nosso lado, sempre podemos recomeçar, sempre podemos ser restaurados, sempre podemos encontrar propósito mesmo na dor. Foi também no grupo de jovens que conheci Rafael. Ele era diferente de qualquer homem que eu já havia conhecido em toda a minha vida. Não apenas pela aparência, embora fosse realmente bonito, com olhos sinceros que transmitiam paz e um sorriso cativante que irradiava gentileza. Era diferente pela forma como tratava todas as pessoas,
pela maneira como falava sobre Deus com naturalidade e reverência, pela paz genuína que irradiava, pelos valores sólidos que demonstrava em cada atitude. Rafael havia se convertido 5 anos antes, depois de uma vida conturbada com drogas, relacionamentos destrutivos e uma busca desesperada por sentido. Jesus me salvou quando eu nem sabia que precisava ser salvo. Ele costumava dizer com um sorriso grato. Ele me encontrou no fundo do poço e me trouxe para a luz. Nossa amizade cresceu naturalmente, sem pressa, sem pressão, sem jogos de sedução. Conversávamos sobre fé, sobre sonhos, sobre como Deus estava transformando nossas vidas dia após dia. Ele me ajudou a entender passagens bíblicas complexas, me incentivou nos momentos mais difíceis do processo de cura, celebrou comigo cada pequena vitória no meu crescimento espiritual. Vanessa, ele me disse num dos nossos encontros no grupo de jovens, eu admiro muito sua força e sua fé. Ver como você se entregou a Deus depois de tudo que passou, como está permitindo que Ele a transforme. Isso me inspira a ser um homem melhor a cada dia. Não foi força minha, Rafael. Foi Deus me sustentando quando eu não tinha mais forças. Foi a graça divina me carregando quando minhas próprias pernas não conseguiam mais me sustentar. Depois de 8 meses de amizade sólida, baseada em valores compartilhados, crescimento espiritual mútuo e muita oração, Rafael me fez um convite que tocou profundamente meu coração. Vanessa, eu gostaria de namorar você. Mas quero que seja diferente de tudo que você já viveu. Quero um namoro centrado em Deus, com propósito eterno, onde possamos crescer juntos na fé e nos preparar para um futuro que honre ao Senhor e edifique seu reino. Aquela proposta me emocionou até as lágrimas. Era tudo o que eu não sabia que estava procurando em toda a minha vida. Um amor que começava com Deus, que se desenvolvia com base em princípios bíblicos sólidos, que tinha como objetivo não apenas nossa felicidade temporal, mas nossa santificação e crescimento espiritual. Nosso namoro foi uma experiência completamente transformadora. Não havia ansiedade, insegurança, medo de abandono ou ciúme doentio. Havia paz, cumplicidade genuína, crescimento mútuo constante. Orávamos juntos, estudávamos a Bíblia juntos, servíamos na igreja juntos, evangelizávamos juntos. Jesus mudou completamente minha perspectiva sobre relacionamentos. Confessei para Rafael, numa de nossas conversas mais profundas. Antes eu buscava alguém para me completar, para preencher meus vazios, para me dar identidade. Agora eu sei que sou completa em Cristo, que minha identidade está segura nele, e posso amar de forma saudável, livre e generosa. 1 ano depois, Rafael me pediu em casamento de uma forma que jamais esquecerei. Durante um retiro espiritual da igreja, em meio à natureza exuberante que Deus criou, na presença dos nossos amigos de fé mais queridos, ele se ajoelhou e disse com lágrimas nos olhos: Vanessa, Deus usou você para me ensinar sobre amor verdadeiro, sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como Ele pode transformar nossa dor em algo belo. Quero passar o resto da minha vida crescendo ao seu lado na presença do Senhor, servindo a Ele juntos, criando uma família que honre seu nome. Aceita se casar comigo para a glória de Deus? Nosso casamento foi uma celebração extraordinária, não apenas do nosso amor humano, mas principalmente do amor de Deus que nos havia restaurado, curado e unido. A cerimônia foi na mesma igreja onde me converti, e minha mãe chorou de alegria, vendo como Deus havia transformado completamente a dor devastadora da sua filha em uma festa de gratidão. Hoje, 3 anos depois, olhando para trás com a perspectiva que só o tempo e a maturidade espiritual podem dar, consigo entender todo o propósito soberano de Deus na minha história. Jonas não foi apenas uma decepção dolorosa, foi parte essencial do caminho que Deus usou para me levar a Jesus. A traição não foi apenas sofrimento inútil, foi a circunstância que Deus permitiu para me quebrantar completamente e me fazer buscar o amor verdadeiro e eterno. Entendi finalmente que aquele vazio que senti durante toda a minha vida era literalmente um vazio em formato de Deus. Santo Agostinho disse uma vez: Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está nosso coração até que descanse em ti. Nenhuma pessoa, por mais maravilhosa que seja, pode preencher um espaço que foi criado especificamente para Jesus habitar. Rafael e eu hoje temos um ministério abençoado de aconselhamento para casais na nossa igreja. Atendemos pessoas que passaram por traições devastadoras, divórcios dolorosos, desilusões amorosas profundas.
E o que mais enfatizamos em cada sessão é exatamente isso: que Deus pode transformar nossos maiores pesadelos nos nossos mais belos testemunhos de sua glória e poder restaurador. Se você está assistindo este vídeo e se identifica profundamente com minha história, se reconhece esse vazio inexplicável dentro de você, se já foi traído ou abandonado por quem mais amava, quero que você saiba algo que mudará sua vida para sempre. Não importa quão profunda seja a sua dor, quão devastadora seja a sua decepção, quão vazio e quebrado você se sinta neste momento. Jesus está ali, bem ao seu lado, esperando com paciência infinita que você olhe na direção certa. Ele viu cada lágrima que você derramou no travesseiro durante as madrugadas insones. Ele sentiu cada pontada de dor no seu peito quando a realidade da traição bateu. Ele conhece cada momento em que você se perguntou: por que comigo? O que eu fiz de errado? Por que não fui suficiente? O amor humano pode falhar catastroficamente. As pessoas podem nos decepcionar de formas inimagináveis. Os sonhos podem desmoronar como castelos de cartas. Relacionamentos podem se tornar pesadelos. Mas existe um amor que permanece inabalável mesmo quando todo o resto desmorona. Existe uma presença que nunca nos abandona mesmo quando todos os outros nos deixam. Existe um propósito eterno que nunca se frustra mesmo quando nossos planos humanos viram pó. Você sabe qual é a diferença fundamental entre o amor humano e o amor de Deus? O amor humano é condicional. Depende do nosso desempenho, da nossa aparência, do que podemos oferecer. O amor de Deus é absolutamente incondicional. Ele nos ama não pelo que fazemos, mas pelo que somos, seus filhos preciosos. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo quando tudo parece estar dando terrivelmente errado, quando sua vida parece ter se tornado um caos sem sentido, Deus tem um plano perfeito se desenrolando. Mesmo quando seu coração está despedaçado em 1000 pedaços, ele pode reconstruí-lo mais forte e mais belo do que antes. Mesmo quando você acha que nunca mais vai conseguir confiar ou amar alguém, ele pode restaurar completamente sua capacidade de amar de forma saudável e abundante. Lembro-me de uma passagem que me marcou profundamente durante meu processo de cura. Em 2 Coríntios, Verso 1, 3 e 4, Paulo escreve: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você percebe a beleza desse versículo? Deus não permite que passemos por dor apenas para nos ensinar algo. Ele permite que passemos por certas experiências para que possamos consolar e ajudar outros que passarão por situações similares. Sua dor atual pode se tornar um ministério futuro que salvará a vida de outra pessoa. Hoje, quando atendo casais em nosso ministério, quando vejo o olhar desesperado de uma mulher que acabou de descobrir que foi traída, quando ouço o choro inconsolável de alguém que se sente completamente usado e descartado, eu consigo olhar nos olhos dessa pessoa e dizer com absoluta certeza: eu sei exatamente como você se sente. Eu passei por isso. E posso te garantir que Deus tem algo infinitamente melhor preparado para você. Essa autoridade, essa capacidade de consolar com genuinidade, só existe porque Deus permitiu que eu passasse pelo vale da sombra da morte para depois me levar aos lugares celestiais. Ele transformou minha maior tragédia na minha mais poderosa ferramenta de ministério. Mas quero que você entenda algo crucial. A transformação não acontece automaticamente. Ela requer uma decisão consciente, um ato de fé, um momento de rendição total. É preciso parar de tentar resolver tudo sozinho e reconhecer que você precisa de um Salvador. Faça como eu fiz naquele domingo de manhã que mudou minha vida para sempre. Entregue sua vida quebrada para Jesus. Reconheça que Ele é o amor que você sempre procurou sem saber, a completude que você sempre desejou encontrar, a paz que você sempre quis experimentar, o propósito que você sempre soube que existia, mas não conseguia alcançar. Não importa onde você está neste momento. Não importa o que fez ou o que fizeram com você. Não importa há quanto tempo você se sente perdido, vazio, desiludido. Jesus continua de braços abertos, esperando para receber você exatamente como está. Ferido, confuso, quebrado, mas ainda assim, infinitamente amado. Vou guiá-lo na mesma oração que fiz naquele altar,
a oração que dividiu minha vida em antes e depois. Se você tem fome dessa paz que estou descrevendo, se sua alma reconhece que é disso que você precisa, ore comigo agora com sinceridade total. Jesus, eu reconheço que tentei encontrar em pessoas imperfeitas o amor perfeito que só tu podes me dar. Reconheço que busquei em relacionamentos, em conquistas, em aprovação humana, aquilo que só a tua presença pode preencher. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados, que ressuscitaste vitorioso sobre a morte e o inferno, e que tens poder para transformar completamente minha vida. Hoje eu entrego meu coração quebrado a ti, acreditando que tu podes transformar minha dor em alegria, minha solidão em comunhão divina, meu vazio em plenitude eterna. Perdoa todos os meus pecados, limpa minha alma, entra na minha vida como Senhor e Salvador. Transforma minha história de derrota numa história de vitória. Ensina-me a amar da forma certa, na ordem certa, com o fundamento certo. Cura minhas feridas emocionais, restaura minha capacidade de confiar e prepara-me para os relacionamentos saudáveis que tens preparados para mim. Eu te entrego meu passado com todas suas cicatrizes, meu presente com todas suas incertezas e meu futuro com todas suas possibilidades. Seja tu o Senhor de tudo na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração sincero e arrependido, saiba que neste exato momento, algo sobrenatural aconteceu no mundo espiritual. Os anjos do céu estão celebrando porque uma alma foi salva, resgatada das trevas para a luz. Seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Você se tornou filho ou filha do Rei dos Reis. A partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma. Não estou prometendo que não haverá mais desafios. Haverá. Não estou dizendo que a dor desaparecerá magicamente. Ela ainda pode estar lá por um tempo. Mas agora você tem uma âncora inabalável, um fundamento eterno, uma fonte inesgotável de amor, paz e propósito. O mesmo Deus que me restaurou completamente, que transformou minha vida de forma tão radical, que me deu um amor verdadeiro centrado nele, que transformou minha história de traição numa história de redenção poderosa, vai fazer exatamente o mesmo por você. Ou algo ainda mais extraordinário, porque ele não tem limites para abençoar aqueles que se entregam completamente a ele. Nos próximos dias e semanas, procure uma igreja bíblica sólida onde você possa crescer na fé. Comece a ler a Bíblia diariamente. Sugiro começar pelo Evangelho de João. Ore constantemente, conversando com Deus como você conversaria com seu melhor amigo. Cerque-se de pessoas que também amam Jesus e podem te ajudar no crescimento espiritual. Lembre-se sempre: você não está mais sozinho nesta jornada. O Espírito Santo de Deus agora habita em você, guiando cada passo, consolando cada ferida, iluminando cada decisão. Você tem um Pai Celestial que te ama com amor eterno, um Salvador que deu a vida por você, e uma família espiritual pronta para te acolher e apoiar. Não desista jamais. Não se entregue ao desespero. Não permita que as mentiras do inimigo te convençam de que você não tem valor ou futuro. Olhe para Jesus, confie em suas promessas e permita que ele preencha cada vazio do seu coração com o amor que nunca acaba, que nunca decepciona, que nunca falha. Que o Deus de toda consolação, que me consolou na minha tribulação mais profunda, console você também na sua. Que ele transforme sua dor em dança, seu lamento em júbilo, suas cinzas em beleza. Que ele escreva uma história tão linda com sua vida que as pessoas olhem para você e não consigam explicar sua transformação sem reconhecer o poder sobrenatural de Jesus. E lembre-se sempre desta verdade que mudou minha vida. Você é infinita e incondicionalmente amado pelo Criador do Universo. Isso é mais do que suficiente para uma vida plena, abundante e eternamente feliz. Em nome de Jesus, amém. Versão que pode inspirar outras pessoas. Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.